Coloca aí o tema aí, meu filho. Vamos começar agora. Vamos começar, porque eu quero que vocês nunca mais leiam a Bíblia. Amém? Amém ou não? Amém. Eita, povo crente, né? Escuta aí. Até meu pai ficou dizendo, me diga esse negócio. Você vai ensinar heresia ao povo hoje, é? Você desviou, você caiu da fé. Você tenha calma, meu pai. Eu tive que contar para ele, porque ele não veio para cá. Mas 3 razões para você não ler a Bíblia. Irmãos, olha, quem nos conhece aqui, quem frequenta a nossa igreja, sabe da seriedade que nós temos com a palavra. Nós não negociamos princípios da palavra de Deus. Nós não queremos levar as pessoas para um emocionalismo. Porque a Bíblia diz que a gente tem que prestar a Deus um culto racional. Um culto da razão. Você tem que entender o porquê. E eu estava pensando, meu Deus, como é que é isso? E aí me deparei com esse tema aqui, passei uns 2 ou 3 dias estudando. 3 razões para que você não leia a Bíblia. E eu queria que você entendesse isso hoje. E você saia daqui hoje muito abençoado. Eu acho que até, talvez algumas pessoas ficaram com medo de vir hoje, porque eu anunciei na rádio que era o título, né? Então, é complicado, é dia feriado, né? Tá meio feriado. Mas nós vamos entender aqui uma coisa. Primeiro, Billy Graham, ele disse assim, estude a Bíblia para ser, diga comigo, estude a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. E siga os seus ensinamentos para ser santo. Então, estude, creia e siga. Aí você vai dizer, pastor, isso aí é antagônico ao tema que você vai pregar. Porque você está falando que não é mais para ler a Bíblia. E aí você já cita, gente, quem disse isso aqui foi simplesmente Billy Graham. Estude. Há um problema hoje, irmãos, que a gente, para estudar a Bíblia é complicado, a gente gosta de ler a Bíblia. Mas a gente não gosta de estudar a Bíblia, a gente não para. Por isso que a minha palavra é essa, não leia. No final você vai entender o porquê de tudo isso. Primeira coisa, eu queria que você entendesse, por que é que você não deve ler a Bíblia? Para entrar em debates ou disputas religiosa. Tem gente que fala assim, eu vou conhecer, eu vou ler, porque eu quero entrar em debate. Eu quero que quando a pessoa vier falar comigo, eu quero ter argumento, eu vou derrubar ele, ele é da religião tal, ele é do grupo tal, ele crê assim, ele não crê. Eu quero derrubar esse camarada. Ei, não leia a Bíblia para poder entrar em debates ou em disputas religiosas. Eu não gasto meu tempo com debates com pessoas. Eu invisto tempo quando é para evangelizar pessoas. Então entenda isso, que você não precisa entrar em disputas religiosas. A palavra de Deus, ela é soberana, irmãos. Olha o que é que o Tito diz lá em capítulo 3, versículo 9. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Deixa eu falar para você uma coisa, é o culto da esperança. Pastor, mas é o culto da esperança? Sim, gente. Eu quero que você entenda que Deus quer levar você a um novo nível de entendimento.
Mas evite todo tipo de questões tolas, de estar brigando. Ah, porque eu falo em língua. Ah, não, mas esse negócio de língua já passou. Ah, mas porque esse aí dá é língua. Esse daí morde a língua. Esse aí, para com isso, para com isso. Tito está dizendo, evite todo tipo de questões tolas. Isso não leva a nada. Se o irmão não chegou no seu nível de entendimento ainda, não brigue, não discuta. Você está entendendo, irmãos? A minha missão é trazer uma palavra para que a igreja kadosh, para que você seja sólido na palavra. E muitas vezes, irmãos, quando a gente entra em discussões a respeito da lei, ah, porque fulano, ah, porque Beltrano, ah, sabe o que é que acontece, irmão? Acontece isso, ó. Brigas em debates não edifica ninguém. Brigas só afastam. Quando você for brigar com alguém por causa de grupo religioso, por causa de doutrina, pode ficar certo que o diabo vai entrar no meio e você vai afastar essa pessoa de Deus. Ore por ela. Então não leia a Bíblia para poder ser um entendedor. Ah, porque eu quero entrar e eu quero entrar para quebrar. Quem quebra é o Espírito Santo, irmãos. Quem move é o Espírito Santo. Quem faz a diferença é Deus. A minha missão e a sua missão é anunciar. Não brigue, não discuta. Porque quanto mais você discute, mais você afasta as pessoas de Deus. Então, não leia com esse objetivo. Lá em 2 Timóteo 2,14, olha o que é que Paulo diz. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca da palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Escuta uma coisa, irmãos. Quando você se envolve em discussões por causa da palavra, você causa um problema. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Se o seu esposo não é crente, você é a última pessoa que está autorizada a pregar para ele. Pregar com palavras. Pregue com a sua vida. Pregue com atitude. Pregue de uma forma que ele passa a olhar para você e dizer, tem coisa diferente de você. Você está diferente. Essa daqui, a minha mulher é crente. A minha mulher procede diferente. É como você vai dizer, o meu marido é um homem de Deus. O meu marido faz diferente. Então, há muitas pessoas, irmãos, que falam, mas faz as coisas tudo errado. Faz tudo ao contrário. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus para que não se envolva em discussões acerca da palavra. Não brigue, deixa que ele vai se ver com Deus, deixa esse camarada com Deus, não perca a sua paz, não, meu irmão. Não perca a sua paz, minha irmã. Deus sabe a hora certa de agir, Deus sabe como agir. Sabe como é que você faz? Diga, Deus, usa uma pessoa que seja amigo, que seja amiga, para falar o coração dele, que ele vai se quebrantar. Isso chama-se sabedoria. Por isso que não leia a Bíblia para criar contendas. Não leia a Bíblia só para estar dizendo, eu sei, eu sou o cara. Segundo lugar, não leia a Bíblia, irmãos, para colher somente as partes boas. Eu quero escolher só o que é bom. Eu me lembro de uma historinha, deixa eu contar um quebra-gelo. Vocês estão meio tensos. Vocês jantaram ou não? Jantou? Ah, então não é fome não, né? Diz que um camarada, ele gostava de ler a Bíblia assim, ó. Ele fazia isso. Ele pegava a Bíblia, abria e passava o dedo em cima. Aqui. Aí ele ia e lia. Aí quando ele passou o dedinho assim, aí ele leu. E foi Judas e suicidou-se.
Aí ele disse, não, isso não é Deus não. Vou de novo, fechou a Bíblia, abriu de novo, viu, Magalhães? Passou o dedo, de olho fechado. Quando ele abriu, aqui. Vai tu e faz o mesmo. Aí ele disse, não, isso não é para mim não. Porque ele queria o bom, né? Aí ele disse a terceira vez, porque a profecia se cumpre na terceira. Tem esse negócio, né? Chama o profeta de mentiroso. Eu vi tanta gente dizer isso, tem que ser 3 vezes. Aí quando ele foi assim, ó. E o que tens para fazer, faze-o depressa. Ele disse, isso não é de Deus não. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer palavras que massageiem o nosso ego. A gente não quer ser corrigido. O Senhor diz assim, a gente gosta muito, abra sua Bíblia aí agora, em Isaías 1,19. Veja que versículo maravilhoso, Isaías 1,19. Quem encontrar primeiro vai ganhar um presente, vai ganhar uma máscara de Procópio Confecções. Ele que vai dar, viu? Não sou eu não. O que é que diz Isaías 1,19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? Gente, até para comer o melhor vocês estão desanimados. Vamos lá. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quem é que gosta desse versículo? Se você abrir a Bíblia nesse versículo, você se alegra? Amém ou não? Amém. Agora vê o 20, o que é que diz? Mas se fores rebelde... Não lê, estou com medo, é? Serei devorados à espada. Porque a boca do Senhor é quem disse. Aí a gente não gosta desse não. Mas se fores rebelde, o Senhor disse, sereis devorado à espada. Porque quem falou foi a boca do Senhor. Então a gente tem uma mania de ler a Bíblia, irmão, para escolher os melhores textos. Aquele que massageia o nosso ego. Não faça isso. Não faça isso. Em nome de Jesus. Toda a Bíblia diz que ela é inspirada por Deus para correção, para admoestação, para disciplina. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama, como o pai corrige o seu filho. Então quando você não leia a Bíblia, tinha gente que está dizendo, não preciso mais gastar tempo não. Não é isso não. Não leia a Bíblia procurando só aquele versículo que você gosta, aquilo que vai lhe trazer, aquilo que vai massagear o seu ego. Não, leia a Bíblia para ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Deus tem uma palavra para você. Em terceiro e último lugar, não leia a Bíblia para cumprir uma obrigação. Não, eu vou ler, porque eu tenho a obrigação de ler. Aí pega a Bíblia, aí começa aqui. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, as folhas não caem nem murcha, e são assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha, a palha que o vento dispersa, porque certamente que os ímpios não subsistirão no futuro. Aí começa tudo, aí terminou, pum, terminei, Senhor, você viu, não foi? Pronto, acabou. Senhor, eu vou ler mais outro hoje. Aí vai lá para Atos dos Apóstolos. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E tendo dito isso, essa palavra foi de Jesus elevada às alturas à vista dele. E eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, o qual lhe disseram, varão de Galileu, porque disseram ali para as alturas. Esse varão que dentro de vós foi assunto aos céus, ele há de voltar do jeito que subiu. Pronto, acabou, Senhor, acabou, cumpri a minha obrigação. Não leia a Bíblia por obrigação, leia a Bíblia por devoção. Apaixone-se pela palavra, leia a palavra, busque, nem que seja um versículo por dia, mas que esse versículo seja mastigado, seja digerido e que ele produza frutos de arrependimento na sua vida, meu irmão.
Então não leia para cumprir a obrigação. Salmo 119, versículo 97 e o 98 diz assim. Vamos lá? Diga comigo agora. Vamos lá. Vamos ler só os homens? Só os homens. Voz de trovão. Quando a gente fala assim, os homens vão ler. Eu vou logo assim, né? Vamos lá, vamos lá. Dá uma roncada aí grande. Vamos lá? Ó! Meu Deus, os homens, irmão. Cadê os homens? Misericórdia. Só os homens, só os homens. Os homens que têm certeza mesmo. Vamos lá. Ó, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação o dia todo. O teu mandamento me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois está comigo sempre, vai estar comigo. Agora vê se as mulheres não lêem mais bonito. Vamos lá, mulheres. 1, 2, 3. Aleluia! Mas eu quero frisar aqui, ó, o salmista está dizendo assim: quanto eu amo a tua lei, e a minha meditação, só de manhã, só na hora da prova, o dia todo. Tem gente, irmãos, às vezes eu vejo nos carros aí, quando eu pego os aplicativos, aí uma Bíblia lá em cima do tabelier. Tem umas que está aberta no Salmo 91. O pessoal pensa que é amuleto, que a Bíblia é amuleto. Amuleto de sorte. A coitada chega a estar borrada, o sol já queimou. Não, mas aqui é a palavra de Deus. O infeliz não abre uma folha para ler. Ele usa a Bíblia como trevo da sorte. Bota lá. Não leia a Bíblia desse jeito, irmãos. Ame a palavra do Senhor. Ame a leitura. Você não precisa ler a Bíblia toda de uma vez. Leia palavras, textos, escolha um livro, escolha textos, medite, pare, e o Espírito Santo de Deus vai revelar a você coisas grandes. Amém? Amém. Você crê nisso? Agora vem uma frase final. Não apenas leia a Bíblia Sagrada. Viva a Bíblia. Cumpra os seus mandamentos e as suas... Pronto. Quando eu comecei a dizer para você não leia, é porque você não precisa só ler. Você precisa viver. Aí agora vem a pancada. Você vive aquilo que você diz que você é? Os seus vizinhos lhe conhecem como homens e mulheres de Deus? As suas atitudes são atitudes de homem de Deus? Não adianta você ler a Bíblia se você não vive o que a Bíblia manda. Não adianta, você não vai enganar a Deus nunca, irmão. Você pode enganar a mim, você pode enganar sua esposa, seus filhos, seu trabalho. Mas se você não viver a palavra, você é um mentiroso. Me desculpe. Não estou sendo grosso, não, estou sendo realista. A Bíblia diz assim: ame. Ame o seu inimigo. Você ama o seu inimigo? Ou você ora a Deus para uma carreta carregada de ferro pegar ele no meio do caminho? Estou orando por ele, para ele cair no buraco. Agora,
não vou falar do inimigo, vou falar do seu irmão. Estou falando aqui ao vivo, viu? Você ama seus irmãos dentro da sua igreja? Porque o que eu vejo dentro das igrejas muitas vezes é pessoas assim, aquela irmã não quer nem saber, olha, aquilo ali é uma cobra. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo duas najas. Uma é cobra e a outra pior. Eu não consigo sentar junto daquele irmão. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, viva a palavra. O Senhor disse, ame, ore. Ore. Agora, a mesma Bíblia não está dizendo para você ser conivente com ele, não. Que é um erro muito grande, irmão. Tem pessoas que acham que para viver em paz eu vou viver apanhando o tempo todo, a pessoa só batendo em mim. Não, não bate em mim toda vez não. Bate uma vez, duas, depois eu me afasto. Siga seu caminho. Mas eu não vou estar rogando praga nem amaldiçoando ninguém. Se você pegar o capítulo 18 de Mateus, ali está a história. Jesus dá uma receita como você trata os irmãos. Capítulo 18, Jesus fala assim, se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Se ele te ouvir, o que a Bíblia diz? Ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva 2 testemunhas. Chama 2 irmãos e vai lá, conversa com ele. Meu irmão, por que você está assim? Isso é Bíblia. Isso é viver Bíblia. Não é só ler, não. É viver a palavra. Meu irmão, eu estou aqui com 2 testemunhas, irmãos. Eu quero te pedir perdão, eu quero caminhar junto com você. A Bíblia diz, se ele não te ouvir, traz a igreja. Traz para a liderança resolver. Aí Jesus termina assim. Está lá em Mateus 18. Se ele não ouvir a igreja, expulsa, considera-o como gentil, como miserável. Afasta ele do meio. O apóstolo Paulo, ele diz assim lá em Coríntios, eu tenho contra vocês que estão aí ainda acobertando um indivíduo que tem relação sexual com a esposa do seu pai. Paulo está dizendo aí na igreja de Corinto tem um camarada que está transando com a mulher do pai dele. Lógico que não era mãe, o pai era casado 2 vezes, né? E Paulo diz, e vocês estão acobertando. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu já entreguei esse indivíduo a quem? A quem? A Satanás. Tira ele daí. Para que a carne sofra, mas que no dia do juízo, que o espírito seja salvo. E tem muita gente, irmão, que só vai ser salvo. Tem muita gente que só vai aprender a lição se ele for punido, castigado. Se deixar ele frouxinho, deixar a corda frouxa, ele não aprende nunca. Então, não apenas leia a Bíblia, mas viva a Bíblia, viva a palavra de Deus. O Senhor manda amar, o Senhor manda ir atrás, o Senhor manda perdoar, mas o Senhor também diz assim, eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, viva essa autoridade, pregue, imponha as mãos, repreenda o enfermo, a enfermidade, repreenda o demônio daquelas pessoas. Sabe, amados, quando a gente entende isso, tudo muda. Uai, ficou bem clarinho ali, ó, mas eu vou ler esse texto para você. Será que aqui saiu melhor? Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Qual é o prazer que Deus tem? É em sacrifício ou em obediência? Eis que obedecer é melhor. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos? Você tem dificuldade de obedecer. Nós temos facilidade em querer tapear Deus com sacrifício, com Senhor, eu fui para o culto. Senhor, tu sabes que eu fiz a campanha de evangelização. Tu sabes, Senhor, que eu entreguei
249 literaturas hoje. E o coração duro, sem perdoar, sem abraçar, sem amar, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Ei, leia comigo. Leia comigo. Leia a Bíblia para aprender a obedecer. Não leia só por ler, não leia por obrigação. Não leia para ser um autoconhecedor da palavra. Hoje eu contei um exemplo no rádio, e eu vou contar agora, já que os irmãos não estavam assistindo, estava todo mundo trabalhando, né? Todo mundo ocupado, aí não teve condições. Mas Rio de Rizé estava lá, aposentado. Não foi? Pois é. Diz que um homem rico, ele começou a duvidar de Deus, que Deus não existia, que Deus não existe, que Deus não existe. Eu vou simplificar, porque o horário já está estourado. Um homem sábio, e desafiou numa cidade quem é que provava que Deus existia. E aí um irmãozinho chegou junto dele e disse: seu fulano, eu queria falar para o senhor, eu queria provar ao senhor que Deus existe. E ele disse assim: o senhor vai me desafiar? Ele disse: sim. Então fale. E aí ele pegou, sabe o que? Ele abriu uma bolsinha dele, tirou uma laranja, descascou uma laranja, disse: deixa eu chupar minha laranja, que depois eu falo. Quando ele terminou de descascar a laranja, chupou a laranja, enxugou a boca, guardou as coisas, disse: sim. E aí, Deus existe? Aí ele disse: antes de lhe responder, eu queria lhe fazer uma pergunta. Um homem simples. Disse: a laranja que eu acabei de chupar é doce ou azeda? Ele disse: mas isso é coisa de doido. Não estou dizendo que esses crentes é doido mesmo? Se quem chupou a laranja foi o senhor, como é que eu vou saber se a laranja é doce ou é azeda? Ele disse: pois é, o senhor não conhece o Deus que eu conheço. Um dia ele se apresentou a mim, um dia ele me salvou, um dia ele me tirou do lamaçal do pecado. Eu conheço quem é ele e eu posso lhe garantir que ele existe. Aleluia! Obedecer é melhor do que sacrificar. Leia a palavra de Deus, irmãos, com o coração. Leia a palavra de Deus de uma forma que você entenda e que você deixe o Espírito Santo ministrar você. Olha, não adianta você pegar e começar a ler do jeito que eu fiz. Não, é obrigação, terminei minha obrigação. Não, você pode pegar um versículo. Muitas vezes, irmãos, eu passo o dia todinho resmungando um versículo. E cada vez que eu leio, cada vez que eu repito esse versículo, o Espírito Santo começa a me mostrar, começa a falar comigo, começa a me trazer uma nova vertente, uma nova visão sobre aquele texto. Agora, se você não abrir a Bíblia, filho, está frito. Se você passa o dia todo no Zap, no Facebook, tem gente que sabe tudo de todos, mas não sabe nada de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Leia a Bíblia, irmãos, mas leia com entendimento. Quando você abrir a palavra que for ler, faz uma oração e diga: Espírito Santo, me ensina. Irmãos, quantas vezes eu prego um texto aqui, daqui a um mês eu prego em cima do mesmo texto e prego outra mensagem. Porque a cada vez que eu paro para ouvir, para ler, o Espírito Santo me traz uma nova visão daquele texto, uma nova revelação. Por que isso, pastor? Porque a própria palavra diz, o Senhor disse que esta palavra se renova a cada mês, a cada ano, a cada manhã. Sabe o que é que eu preciso fazer? Ler a palavra de Deus. O autor, aqui, ele está presente na hora que você está lendo, e ele garante a você a vitória e a bênção, no nome de Jesus.
Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.